Ok, boa noite a você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, noite muito especial, a última noite da série Palavras de Vida. Eu quero convidar você a fechar os olhos e vamos fazer a primeira oração dessa noite. Querido e bondoso Deus, obrigado porque nos encontramos outra vez aqui diante dessa câmera, diante dessa igreja que está espalhada, congregada nos lares. Nós sabemos que, embora apareça um nome aqui, apareça apenas o contato de um aparelho celular, que tem aproximadamente 50 pessoas aqui, estão linkadas agora, mas nós sabemos que dentro deste lar tem 3, 4, 5, várias pessoas. Nós temos um público grande aqui ouvindo a Tua Palavra. Por isso, Deus Santo, nessa hora que nós vamos abrir a Tua Palavra, que o Senhor nos fale de maneira muito especial no nosso coração. Viemos aqui para escutar a Tua voz, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos salve. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 3, nós lemos assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus havia falado sobre sua volta, ele deu várias advertências, ele mostrou que o fim estava próximo, os discípulos ficaram apreensivos. Senhor, mostra-nos quando é que isso vai acontecer. Semana passada, ou foi essa semana? Não lembro agora exatamente, essa quarentena deixa a gente meio perdido no tempo, né? Mas alguém falou comigo: pastor, isso tudo que nós estamos vendo aí já são, de fato, os sinais do fim. Já está acontecendo, já começou a acontecer. Estava apreensiva, como os apóstolos aqui, como os discípulos. Mestre, diz-nos quando isso vai acontecer. E a partir de então, Jesus começa o seu sermão profético. Alguém já disse que o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o capítulo 24 de Mateus, é o apocalipse do livro de Mateus, porque ele trata de assuntos referentes ao fim. E ele fala dos sinais, e ele fala que o amor se esfriará de quase todos, e ele fala que o Evangelho do Reino iria se espalhar por todo mundo, em todas as nações, antes que viesse o fim. E ele fala uma série de parábolas. E todas essas parábolas dizem respeito à necessidade de vigiar, de vigilância. Fique atentos. Jesus não diz quando é que vai acontecer, mas ele fala dos sinais. Ele diz assim: fique esperto, fique acordado. Jesus passou aquele dia pregando em cima do monte, no Monte das Oliveiras. Ele ficou na encosta do monte e a multidão ali, os discípulos mais próximos dele, aquelas pessoas que paravam para ouvi-lo ali, todos próximos, e ali o sol começa a se pôr. E o tema de Jesus é sobre a tribulação, sobre a sua volta, sobre os sinais, sobre a necessidade de vigilância, e ele vem e conta a parábola da figueira, falando sobre vigilância, fala a parábola do servo bom e mau, palavras de vida aqui também, mas não é sobre essas parábolas que vamos falar, não hoje, tá certo? Ou talvez vamos falar em uma outra ocasião, mas de repente o sol começa a se pôr. E quando a escuridão da noite começa a tomar conta daquele dia, começa a escurecer, quando a sombra da noite vem, Jesus olha ao longe e ele percebe algumas
pequenas luzes que se movimentam. Uma, duas, três, e ele vai observando, e ele vê naquele movimento, ele entende exatamente o que está acontecendo ali. Era uma festa de casamento à moda oriental. Fica imaginando, tem gente aí se preparando para casar, o Fabinho com a Ritinha estão se preparando para casar, a Beni com o Anderson também estão se preparando para casar, e tem outros noivos por aí. Olha uma dica que a Bíblia dá sobre a festa, uma cerimônia nupcial. Olha só, a festa à moda antiga, ou a moda oriental, naquele tempo, funcionava assim. Como é que era? O noivo, ele saía da casa do seu pai, ele partia da casa do pai. E no caminho ele encontrava alguns rapazes que iam se unindo ao cortejo com lamparina nas mãos, com candeeiro, uma palavra aqui bem baiana, né? Com um candeeiro na mão. A lamparina, o candeeiro, a lâmpada na mão. Na base de querosene hoje, nossos dias, né? Naqueles dias a base de óleo de oliva, azeite de oliva, e eles vinham para iluminar o caminho do noivo, aqueles rapazes. Em um determinado ponto do caminho, ele saía da casa do seu pai para ir à casa do pai da noiva. Lá com aqueles rapazes, ele iria pegar a noiva e trazê-la com ele, para juntos agora ir aquele cortejo todo para a casa onde eles iriam morar, onde iria celebrar a festa das bodas, o casamento, a festa que às vezes durava até alguns dias, para começar uma nova vida a dois. Só que do trajeto entre a casa do pai dele para a casa do sogro, o pai da noiva, havia um grupo de moças, fazia parte do cerimonial, um grupo de moças que se posicionavam ali, para quando o cortejo chegasse, quando o noivo viesse com os rapazes, aquele cortejo todo, elas se uniriam àquele grupo, acenderiam suas lâmpadas, aumentaria mais o fulgor das lâmpadas, o brilho das lâmpadas, para iluminar o caminho, e daí então, aquele cortejo seguiria firme até a casa do pai, e assim a conclusão de toda a cerimônia de casamento. Não era bonito? Muito bonito. Talvez tenha sido baseado nisso aí que surgiram os casamentos hoje, né? Hoje não, já há algum tempo, né? Aqueles casamentos com dama de honra, moças e rapazes, amigos da noiva, talvez tenha sido baseado nisso aí também. Mas dessa cena impressionante, daquelas luzes ali, Jesus captou uma preciosíssima lição para os filhos de Deus em todos os tempos, e em especial aqueles como você e eu que vivemos nas últimas horas da história deste mundo, na última noite da história deste mundo. Quarta-feira, lições da noite. As noites na Bíblia tem muitas coisas interessantes para nos ensinar. E esta lição preciosa que Jesus captou é relatada por Mateus no capítulo 25. Ele é o único que apresenta esta parábola. Mateus, capítulo 25 agora, é a parábola, é a palavra de vida para nós, para mim e para você nessa noite. Diz assim, capítulo 25, versículo 1. Jesus diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Olha aí, é a festa de casamento. O reino dos céus é semelhante. Eu acho interessante que a parábola começa com um advérbio de tempo. Então, o que significa esse então? Esse advérbio de tempo está dizendo o que seria acontecer dentro daquele período que Jesus havia falado anteriormente. No tempo do fim, pertinho da sua volta, quando os sinais estivessem se cumprindo, necessidade de vigilância, necessidade de ficar esperto, de ficar acordado. Então, ou seja, nesse tempo, nesse momento, quando isso estiver acontecendo, no tempo de então, nesta ocasião, é isso que significa essa expressão, essa palavra, então. Esse termo então, no tempo de então, nesta ocasião, Jesus diz,
Quando isso estiver acontecendo, quando esses sinais todos estiverem se cumprindo, quando o povo estiver em quarentena, quando as pragas estiverem por aí, quando o Covid-19 estiver fazendo estrago, quando as pessoas estiverem assombradas, quando os homens estiverem desmaiando de terror, como diz a palavra, nesse tempo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Observe bem o que diz a palavra de Deus. O reino dos céus. Essa parábola, ela é direcionada ao reino dos céus, aos cidadãos do reino dos céus, aqueles que estão interessados no reino dos céus. Essa parábola não é endereçada a qualquer pessoa aí fora, que não está nem aí para a existência do reino dos céus, que não se preocupam com isso. Essa parábola está endereçada a mim e a você. É o reino dos céus, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, são os interessados no evangelho de Deus, os que são próximos do evangelho do Senhor, os que foram tocados pelo amor de Deus, o reino dos céus. Durante o período da volta de Jesus, pertinho da volta de Jesus, o reino dos céus, a igreja de Deus, o povo de Deus, será semelhante a 10 virgens. 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Hoje, as pessoas estão, o mundo, está dividido em grupos. Pode observar, esquerda e direita, os petralhas e os bolsomínios, os ricos e os pobres, a classe alta, a classe baixa, os patrões, os empregados, os negros e os brancos. E assim vai se dividindo, chamado de vários nomes. Na Bíblia recebe vários nomes também, Os cabritos e as ovelhas, os justos e os injustos, os salvos e os ímpios. Pouquinho antes da volta de Jesus, nós veremos apenas 2 grupos. Apenas 2 grupos. Esses grupos são exteriormente muito semelhantes. Os grupos no reino dos céus. Agora, os grupos no reino dos céus são muito semelhantes. Uma vez eu assisti um casamento, nesse tempo era meu primeiro distrito ainda, lá por volta do ano 1998, 99 ou 2000, ainda eu fui ordenado em 2002, é quando nasceu o nosso segundo filho, e o Flávio Elias, e foi ordenado em 2002, mas antes eu não tinha autorização para fazer casamento, eu era um pastor aspirante, e eu apenas assisti esse casamento que era no meu distrito, e ali o casamento aconteceu numa comunidade de Ribeirinha. Nós tínhamos uma comunidade de Ribeirinha, uma igreja fortíssima na Vila Maiauatá. Eu desafio você a pronunciar esse nome, Maiauatá. Você pensa que é fácil, mas tem que pronunciar para você ver, A Vila Maiauatá, nós chegávamos lá, mas de lá tínhamos que ir para uma outra comunidade ribeirinha, de barco. E lá, uma festa de casamento belíssima. Eu nunca esqueci. A noiva tinha várias damas de honra, amigas da noiva, todas com o mesmo vestido, todas com o mesmo penteado, todas usavam luva, todas tinham a mesma tiara, todas usaram o mesmo tipo de maquiagem, estavam todas exatamente iguais. Na posição que eu estava junto ao pastor oficiante para fazer a oração, eu olhei para aquelas moças naquele corredor, parecia clones, todas iguaizinhas, muito parecidas. Aquelas moças que se prepararam para esta festa de casamento que Jesus viu e tirou a lição, elas eram muito semelhantes. Elas eram todas virgens, eram 10 virgens. Elas todas tinham lâmpadas, todas tinham pavios, todas tinham o mesmo vestido. Todos estavam ali no mesmo lugar, todos aguardavam o noivo chegar, todos tinham luz, elas todas queriam participar da festa, elas eram todas jovens, elas eram muito semelhantes. A princípio, nenhuma diferença havia entre elas, não se podia perceber
nenhuma diferença entre elas. Todas elas traziam a sua lanterna, ou a sua lâmpada, ou seu candeeiro. Todas queriam, de fato, participar. Então, aos olhos humanos, por algum tempo, não havia nenhuma diferença entre elas. Elas eram exatamente iguais. O reino dos céus, pouquinho antes da volta de Jesus, será semelhante a 10 virgens. Essa conta aqui, ela é simbólica, mas 10 virgens exatamente iguais. Todas querendo participar da festa. Versículo 2. 5 delas, aqui começa a coisa a ficar diferente. 5 dentre elas eram nécias. A palavra nécia significa tolas, insensatas. Tolas. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Peraí, aqui está dizendo que pouquinho antes da volta de Jesus, o povo de Deus vai estar dividido entre os sensatos e os insensatos, entre os prudentes e os nécios ou tolos. É isso que Jesus está dizendo. Nesse tempo, o reino dos céus, a igreja de Deus, o povo de Deus vai estar dividido em apenas 2 grupos. Somente 2 grupos. Os nécios e os prudentes. Vai ser nessa mesma proporção? Meio a meio? Não sei. Não sei se vai ser nessa proporção. Mas haverá uma diferença de 2 grupos. 2 grupos estarão reunidos ali. Verso 3, continua. As nécias, as tolas, as imprudentes, as insensatas, ao tomarem suas lâmpadas, o seu candeeiro, não levaram azeite consigo, de reserva. Encheram a lâmpada com azeite, mas não levaram consigo uma outra quantidade de reserva de azeite. É isso que está dizendo a palavra. Vamos ver agora o versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas, de reserva. Observe aqui que a tolice, não é a diferença dos 2 grupos, não eram os bons e os maus, não eram os ímpios e os salvos, não eram os que eram batizados e os que não eram batizados. A diferença entre os 2 grupos é os prudentes e os nécios. A tolice dos nécios era não possuir óleo de reserva. Eles eram tolos, ou elas eram tolas, elas eram imprudentes porque eles não carregavam óleo em reserva. E era exatamente a presença do óleo de reserva que fazia do outro grupo ser um grupo dos prudentes, dos sensatos, dos espertos, dos que estão antenados, dos que são consagrados, dos sábios. Talvez, eu fico assim imaginando, quando aquelas 10 moças partiram, as 5 prudentes com 5 vasilhas a mais, disseram, eu trouxe óleo de reserva. É provável que as insensatas, ou as tolas, disseram assim, mas para que isso? Para que tanto óleo? Nós estamos com a vasilha cheia de óleo, nós estamos com o candeeiro cheio de querosene. A distância não é nem tão longa assim. O noivo não passa 2 horas, ele chega. Vai sobrar óleo demais dentro do próprio querosene. Para que isso? Isso é extremismo, isso é fanatismo. Isso me lembra, sabe o quê? Quando as pessoas querem se consagrar a Deus mesmo, muitas vezes são taxados de fanáticos. Quando as pessoas querem buscar mais a palavra de Deus, ler mais a Bíblia, às vezes são ridicularizados. Eu tive essa experiência, quando eu conheci a palavra de Deus. Os meus amigos, claro, coitado, não entendiam. Podemos cobrar isso dele. O meu problema é com aqueles que entendem. Aqueles que fazem parte do reino de Deus,
aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus, aqueles que não estão buscando ao Senhor como deveria, aqueles que não dedicam tempo a estudar a sua palavra, aqueles que não se interessam em fazer boas leituras, em se preparar, em crescer, em colocar seus dons a serviço de Deus. Esses aí, quando vem alguém buscando mais o Senhor, às vezes ficam chateados, ficam com raiva e começam a questionar e começam a colocar probleminha técnico aqui. Ok, voltamos. Começa a colocar, como se diz aqui na Bahia, né? Gosto ruim. Parece que tem um certo despeito daquele que está buscando mais. Parece que ele se sente inferior. Nesse templo aí, aquelas virgens tolas, taxar as outras de fanáticas. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aqui, o que significa possuir este óleo sagrado? O que significa ter óleo a mais? Esse azeite é muito claro. No livro de Zacarias diz que esse óleo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, a posse desse óleo, o Espírito Santo vivendo no coração do homem pode torná-lo melhor do que ele é. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. É por isso que quando aqueles homens, lá depois do discurso de Pedro, Atos capítulo 2, versos 38, aqueles homens disseram, depois que ouviram aquele sermão, seu coração foi tocado, o Espírito Santo de Deus falou ao coração deles, de fora para dentro, chamou-os, e eles disseram, varões e irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, crede no Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, crede no Senhor Jesus, não, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Não é assim o texto não. Como é? Crê no Senhor Jesus, arrependeu, não lembro agora o texto, mas a expressão que eu quero destacar aqui, desse texto aí, Atos capítulo 2, verso 38, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e recebereis, assim que diz o texto, o dom do Espírito Santo. Quando o homem e a mulher são batizados, e nós queremos fazer um batismo sábado, tá certo? E pode ser até os Anzi aí que já disse amém, tá certo? Pode ser, mas pode ter outros aí também, tá certo? Quando a pessoa é batizada, o Espírito Santo passa a viver dentro dele. Quando a pessoa ainda não é batizada, o Espírito Santo trabalha de fora para dentro. É o Espírito Santo falando ao coração, falando aos ouvidos, chamando, convidando, dizendo este é o caminho, andai por ele. Mas quando a pessoa é batizada, o apóstolo Pedro diz aqui na Bíblia, arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, seja batizado para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo que ele passa a viver no coração do crente, do cristão, daquele que crê. Que maravilha, que promessa maravilhosa. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade, porque é o Espírito Santo que provê a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira amizade com o Senhor, a verdadeira ligação com Ele. Sem o Espírito Santo e sem essa comunhão com Deus, de nada vale a nossa profissão de fé, as coisas que nós dizemos, os sermões bonitos, as músicas bonitas que cantamos, não vale de nada. Sem uma verdadeira ligação com o Senhor, sem conhecê-lo intimamente através dessa comunhão com Ele, guardar os mandamentos de Deus, que é importante, mas não vale de nada, porque eu não sou salvo pela minha obediência. Conhecer todas as promessas da Bíblia não vai valer de nada. Ser especialista em profecias bíblicas, maravilha, mas sem a comunhão devida com o Senhor, sem a comunhão que somente o Espírito Santo pode prover, não vai valer de nada. As nécias, elas possuíam o equipamento, ali estava a lamparina, mas lhe faltava o mais importante, porque sem o óleo, sem o azeite, as lâmpadas jamais iriam se acender, poderiam ficar acesas durante algum tempo. Quando o azeite faltasse, acabaria tudo, a chama iria apagar, o que era brilho viraria trevas, escuridão.
As nécias possuíam equipamento. As nécias, ouça bem aqui, essas moças aqui, elas não eram hipócritas. Elas não estavam ali querendo tirar uma onda, elas não eram profanas, elas eram sinceras. Elas de fato queriam participar da festa, se prepararam para aquilo, compraram roupa para aquilo, se perfumaram para a festa, estavam prontas para a festa, mas ao seu modo, do seu jeito, da maneira que elas achavam que era o certo. Olha, nem sempre o que você acha que é o certo é o que de fato é. Às vezes nós pensamos em fazer coisas para Deus porque eu acho melhor que seja assim. Não é melhor que seja assim. Devemos ser guiados pelo assim diz o Senhor. É como Deus diz que é melhor. Não é da maneira que você pensa, mas é sempre da maneira que Deus diz. Judas, ele achava que Jesus tinha muito poder, era um homem muito sábio, pregava como ninguém, mas em termos de administração, ele deveria tomar algumas orientações com ele próprio, Judas. Porque ele entendia que os planos deles, os métodos dele, seriam muito mais eficazes do que os métodos de Jesus. Aqueles dois irmãos, lá no Éden ainda, né? Estavam lá de fora do Éden já, né? Mas estavam ali bem pertinho ainda. Caim e Abel. Deus pede uma coisa, um sacrifício com animais, sacrifício com sangue, porque representava o sangue de Jesus, Jesus sendo morto na cruz, né? Então teria que ser um sacrifício com sangue. Abel leva o sacrifício com sangue, mas Caim pensa e diz assim, mas vai ter algo melhor. Eu vou dar o fruto da minha terra, o melhor que eu tenho. E de fato ele fez o melhor que ele podia. As frutas mais bonitas que ele tinha na sua horta, ele levou para o Senhor com muita sinceridade, mas não fez o que Deus pediu. Aquelas virgens, elas eram sinceras, não eram hipócritas, mas elas queriam participar da festa ao seu modo. Nós podemos ser batizados, nós podemos participar de todas as santas ceias, nós podemos ser oficiais da igreja, podemos ter cargos na igreja, podemos ser cantores na igreja, usar nossos dons, podemos ser pastor na igreja, líderes na causa de Deus, missionários na causa de Deus, podemos ganhar almas, mas sem a comunhão com o Espírito Santo que nos dá a comunhão integral com a divindade. Se não tivermos essa comunhão, seremos achados como nécios, imprudentes. Podemos ter a lâmpada, podemos ter a Bíblia, podemos ter todo o equipamento, podemos até ter desenvoltura em usar a internet para a pregação do Evangelho, mas sem comunhão com Deus, vamos ter apenas o equipamento, só o equipamento. Vai nos faltar o principal, o mais fundamental, o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Observe, todas. Não foram só as 5 nécias, não. As prudentes também adormeceram. Isso quer dizer é que pouquinho antes da volta de Jesus, haverá um relaxamento da fé. Mesmo entre aqueles que estão se preparando de fato. Um relaxamento na fé. Uma sonolência na fé. É desse tempo que a Bíblia fala que a igreja estaria morna. Igreja de Laodiceia. Pouquinho antes da volta de Jesus, haveria mornidão. Você já ouviu na sua igreja as pessoas se queixarem que a igreja de hoje não é mais a mesma? Que hoje as pessoas não se vestem mais como se vestiam antigamente. Hoje nos damos o luxo de usar coisas que não usávamos. Não somente as moças, não somente as meninas, mas os meninos também, os rapazes também. Nós vivemos hoje um período de sonolência. A igreja cristã está perdendo a sua identidade. De vez em quando a gente vê na televisão aí algumas igrejas se unindo à política, perdendo a sua essência, perdendo a sua identidade. A igreja de Deus não é para estar envolvida com política, irmãos. Você pode ter a sua posição política,
Eu concordo que você não pode ser alienado político, você tem que entender o mínimo possível de política. Porque nós vivemos numa democracia e você vai ter que votar ou não votar, mas você tem que saber o que está fazendo, você tem que fazer parte do processo, você é um cidadão, é parte do processo, você tem que votar, mas a igreja não tem o direito, como igreja, de se envolver em política. É por isso que na nossa igreja, a Igreja do 27º Dia, a gente não autoriza que nenhum candidato vá à nossa igreja para fazer propaganda, porque a igreja não mistura as coisas. Não pode misturar as coisas. Nós defendemos a separação real, plena, de igreja e Estado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Ok? Então, o noivo demorou. Essa demora, a gente pode dizer assim, demora entre aspas. Por que demora entre aspas? Porque o noivo não demorou. O noivo está no tempo certo. Agora, quando nós estamos esperando uma coisa que dentro do nosso programa não se cumpre, aí nós dizemos que está demorando. Né? Você faz um pedido para Deus, dentro do seu programa, do seu projeto. Senhor, eu quero que aconteça isso agora. Eu quero ter um emprego agora. Eu quero arrumar minha namorada, meu namorado agora. Eu quero me casar em tal ano. Você faz seus planos. E quando esses planos não batem com o calendário de Deus, nós dizemos, Deus está demorando em nos atender. É por isso que nós dizemos, o Senhor retarda a sua promessa. O Senhor está demorando. Deus não está demorando, Ele está dentro do prazo dele, dentro do tempo certo. Quando o noivo aparentemente parece demorar, aquelas moças adormecem. É nesse momento que a fé cristã ela é provada. É nesse momento que a fé adventista é provada. Adventista, aqueles que aguardam o advento. E nesse momento, nós estamos esperando Jesus voltar, mas como nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Olha que grito. Eis o noivo sair ao seu encontro. À meia-noite. Eu fiz parte de uma equipe de comportores, aí foi logo depois que nós casamos, né? 87, 88, e eu tinha esse grupo de comportores, liderado pelo irmão Ednísio, que é um dos fundadores aí da igreja de Castro Alves, juntamente com o pastor Jonas, né? Eu lembro disso, ele era o obreiro, e o irmão Ednísio liderava esse grupo lá. E eu participei com alguns cultos com aqueles irmãos. E eles me disseram que eles faziam cultos todos os dias, à meia-noite. Meia-noite em ponto, todo mundo acordava para fazer o culto. Por quê? Porque eles criam, baseado nessa parábola aqui, em outros textos, né, de escritos proféticos, que Jesus voltaria à meia-noite. Então eles queriam todo dia, meia-noite, estão orando. Se ele voltar hoje, ó. Eu estava fazendo culto à meia-noite. Eu lembro que uma vez na igreja de Garanhuns, lá em Pernambuco, a equipe estava por ali, e um dia nós juntamos os comportores para conversar com o pastor, não lembro o nome dele, era um pastor paraguaio, né? No bom sentido, né? E esse pastor esclareceu e disse, não é a meia-noite do relógio do homem, é a meia-noite do relógio de Deus, é a meia-noite do mundo. E ele explicou a partir do pôr do sol, o dia começa a escurecer, vai escurecendo ao pôr do sol, e vai 7, 8, 9, 10, 11 horas, quando chega a meia-noite, é a parte mais escura da noite. É o zênite, ou o clímax da noite. E a partir de então, de meia-noite, começa a clarear de novo, aos pouquinhos até se tornar dia perfeito. Nós estamos adentrando, se é que nós já estamos dentro da meia-noite do mundo. E é na meia-noite do mundo, quando as trevas morais e espirituais invadirem a terra, é neste momento que nós vamos ouvir o sinal. Não é o noivo ainda, mas é o grito, é o clamor, é o alerta. Acorde! Eis o noivo,
É isso que diz a Bíblia. Saia ao seu encontro, se prepare. É o alto clamor, é o grande clamor. Irmãos, nós estamos vivendo dentro do alto clamor. Você pensa que esse Covid-19 não é isso, não? Já é o alto clamor. Acorde. Foi o que minha irmã me perguntou, pastor, já é os sinais? Sim. Jesus dizendo, acorde. E alguém falou para mim, pastor, eu acho que o Senhor está juntando o seu povo agora. Esse é o momento que o Senhor está juntando os sinceros de Deus. Alguém estava perguntando para mim, pastor, como é que vai ficar com as igrejas fechadas? Como é que vai ficar as questões dos dízimos e das ofertas? Porque nós levamos os nossos dízimos, nossas ofertas para o templo. E agora? Pode-se levar para a tesoureira da igreja? Para o tesoureiro da igreja? Pode sim, irmão, pode levar lá. Pastor, como é que vai ser? Muita gente agora vai ser infiel, porque não tem a igreja, ele vai deixar o dízimo em casa e depois ele vai gastar o dízimo do Senhor. Ele vai ser infiel a Deus. E ontem, hoje de manhã, um colega falou para mim, um pastor colega, e disse para mim, eu fui ontem buscar uma remessa de dízimo do irmão para enviar para a associação. E ele completou dizendo, os fiéis de Deus independem de crise. Mesmo no meio da crise, permanecem fiéis. Nós estamos vivendo no momento que Deus está juntando o seu povo para dizer assim, olha, vai começar. Os últimos sinais vão se cumprir agora. Eis o noivo, sair ao seu encontro. Verso 6, ainda. Aí, nesse momento aí, os dois grupos são tomados de surpresa, começa aquela confusão. Imagine aí, todas dormindo, 10 moças dormindo. E de repente, ouve o grito, todos acordam. E começa aquela correria, as lâmpadas estão apagadas, para economizar. E aquela correria, procurando onde está a lâmpada, procurando onde está o sapato, onde foi que deixou a bolsa. Ou está pisando no meu vestido e arrumando as coisas, ajeitando o cabelo. Aquele corre-corre, não é isso? Até o último momento, os dois grupos ainda são muito iguais. Olhando assim, não tem diferença nenhuma dos dois grupos. Verso 7. Então se levantaram todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, acenderam as lâmpadas. Aqui acontece um despertamento. As lâmpadas são acesas, as Bíblias são abertas, um despertamento acontece. Um revivamento no povo de Deus acontece. Irmãos, essa quarentena, para muitas famílias, tem sido uma grande bênção. Está ocorrendo revivamento. Em outras, talvez não. Talvez é só problema. Mas aproveite essa crise, essa pandemia. Aproveite o que está acontecendo lá fora. Aproveite não o que está acontecendo lá fora. Aproveite o que está acontecendo dentro do seu. Você está em casa com mais tempo. Busque mais o Senhor. Permita que esse despertamento aconteça também no seu coração. Um revivamento. Neste momento aqui, irmãos, há um despertamento e todas começam a buscar suas lâmpadas, preparar os pavios, arrumar as roupas. Porém, as 5 nécias, faltava algo importante. O mais importante. Porque acenderam as lâmpadas, mas as lâmpadas apagaram, porque o azeite acabou. Verso 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Pareciam que estavam vivas, mas estavam mortas. Eles não podiam participar da festa, não tinha lâmpada para participar da festa. Ficariam de fora. E elas entraram em desespero. Na hora final, na hora H, a diferença começa a aparecer nos dois grupos. Um grupo tinha azeite e outro grupo não possuía. E vamos concluindo aqui, verso 8, verso 9.
Mas as prudentes responderam: não podemos, para que não nos falte a nós e a vós outros. Se entregar um pouco para vocês, vai faltar para vocês e para nós, vamos estragar tudo. E nós vamos ficar de fora da festa. Dá tempo de correr aí, tente correr. Vá aos que compram, ide antes aos que vendem e comprai-o. Aqui, irmãos, é um momento que na igreja adventista nós chamamos de sacudidura. É o momento em que o povo de Deus será peneirado. Aqueles que têm bala na agulha é que ficam. A sacudidura é uma visão, uma imagem, uma cena tomada da agricultura naqueles dias. Em nossos dias também se faz. Que é pegar o grão de arroz, de milho, de amendoim, de feijão, colocar numa peneira grande, num crivo, como é chamado lá no Pará, e pega aquele grão e sacode, joga para cima, e o vento passa e leva o que for palha. Joga para cima, os grãos inteiros ficam na peneira, os grãos xoxos, quebrados, passam pelo buraco e se perdem. Só fica na peneira, no crivo, só ficam aqueles que são grãos cheios. Só ficarão no período da sacudidura aqueles que possuem o óleo santo, irmão, da comunhão com Deus. Somente estes estarão prontos para o encontro com o Senhor. No momento da sacudidura. E aquelas moças saíram, verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele. Quando as moças saíram, o noivo chegou. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que cena triste, irmãos. Que triste fim para alguém que queria participar da festa. Que triste fim ficar do lado de fora. Já aconteceu com você? Do ano passado, Denise, minha irmã, eu não sei se ela está aqui hoje, se ela entrou aí hoje. Denise, minha irmã, veio dormir na minha casa aqui, ela mora em Salvador, veio dormir na minha casa em Cruz das Almas, para ficar mais perto de Cachoeira, de fato fica pertinho, cerca de 20 quilômetros de Cachoeira, que ela iria prestar no dia seguinte, manhã cedinho. Ela deveria estar numa escola em Cachoeira para fazer a prova. Era um concurso público. E passou a noite, foi muito bacana. Denise com a sua filhinha Malu estava ali. E de manhã acordamos, Denise com a pressa habitual, claro, ela queria fazer uma prova, e eu dizendo: não, Denise, fique tranquilo, esse caminho eu faço todo dia, dá tempo. E eu errei nos cálculos. E a verdade é que quando conseguimos encontrar a escola, os portões estavam fechados. Que coisa triste, irmãos, é chegar atrasado. E ela me encostou e alguém disse para ela: infelizmente o tempo se esgotou, os portões foram fechados, não podemos mais abrir. Que coisa triste, irmãos. Muito triste. Versos 12 e 13. Verso 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: na minha casa lá em Salvador, na casa dos meus pais, lá tinha uma casa, tinha uma porta na casa, uma porta antiga, e nessa porta tinha uma janelinha na porta. Você alcançaram esse tempo? A gente chamava de portilho. Lá em Salvador a gente chamava de portilho. Uma janelinha. Não tinha olho mágico não. Quando alguém batia na porta, a gente abria o portilho e olhava. Outro lugar chama de portigo, né? Eu fico imaginando aquelas mulheres batendo na porta e o noivo abre o portilho. Olha bem para elas, olha no rosto delas. Senhor, abre-nos a porta. Ele diz: por quê? Abre-nos a porta.
E verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço, que eu não vos conheço. É possível estarmos no lugar certo. É possível estar com a roupa certa. Temos o equipamento, temos o desejo, temos até a linguagem. Nos vestimos como cristãos, falamos como cristãos, pregamos com a Bíblia na mão, de quando em quando lemos a Bíblia, vamos à igreja, assistimos lives como essa aqui. É possível fazer tudo isso aí e não ter comunhão com Deus? Olha a resposta do noivo, que representa a resposta de Jesus. Não vos conheço. A salvação é conhecê-lo, é conhecer Jesus. É o que ele diz no sermão sacerdotal, oração sacerdotal, João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A salvação é conhecer Jesus. Você conhece o seu Salvador? Você que está como aquelas virgens no meio do caminho esperando Jesus voltar, esperando o noivo voltar. Você que já ouviu o clamor, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Você que percebe que os sinais de fato estão se cumprindo. Você tem um óleo? Será que nessa noite eu falo para alguém que está na igreja há tanto tempo, mas percebe que o preparo não é o adequado ainda, que ainda dá tempo? A Flávia vai cantar agora. E essa música tem a ver com você e comigo também, com todos nós. É a história de todos nós. É a experiência de todos nós que nos afastamos de Deus. Brincamos de ser cristãos, brincamos de ser crente. É a história de todos nós. Jesus te chama agora. Vem como você está. Ele perdoa. Ele nunca lança fora. Nunca recusa. Jesus é o abraço que jamais vai nos recusar. Nessa noite, nós podemos nos encontrar no peito de Jesus. Eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Jesus está às portas. E Ele quer ter um encontro muito especial comigo e com você, para nos levar para viver a eternidade com Ele. Mas antes que isso aconteça, é necessário que estejamos prontos para nos encontrar com Ele. Não basta ter apenas o equipamento. Precisamos ter o óleo sagrado do Espírito Santo, da verdadeira comunhão com Deus. Vamos orar. Querido e amado Deus, nessa noite, o Senhor falou ao nosso coração de maneira muito especial mais uma vez. Em nosso coração existe a decisão, a necessidade de estreitarmos um pouco mais, ainda mais, a nossa amizade contigo. E nessa noite, ó Deus, decidimos entregar o coração a Ti e viver para o Senhor, buscando a cada dia o batismo do Espírito Santo, a nossa única esperança. Esperança de vida, de salvação. Buscar o batismo do Espírito Santo para aceitar assim o sacrifício de Jesus em nosso favor. Que esse milagre tenha acontecido em nosso coração, em vários corações, em todos os corações nessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.